Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e estamos na primeira carta de João. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero começar lendo com os irmãos dos versículos 1 até o 3. Está escrito assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Olha que extraordinário isso, amados. Nós somos filhos de Deus. Esse é o amor que Deus nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E olha que o apóstolo João ele enfatiza o que de fato somos. Nós somos filhos de Deus e precisamos viver pautados nessa verdade. Muitas vezes nós lidamos no nosso relacionamento com Deus como se Deus estivesse lá no céu, nós estivéssemos aqui na terra, totalmente distantes, ele fosse apenas aquele velho barbudo que está lá pronto para nos punir. Amados, nós somos filhos de Deus e precisamos alimentar essa verdade no nosso coração e na nossa mente. Interessante que o apóstolo João diz assim: olha, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amados, nós somos filhos de Deus e precisamos viver como filhos de Deus que somos. E aí o apóstolo João vai continuar e ele nos dá a ferramenta que o Espírito Santo de Deus nos capacita. Qual é a ferramenta de Deus para que nós possamos viver em pureza, para que nós possamos viver em santidade? O Espírito Santo que o Senhor nos deu, que habita em nós, que nos capacita em todas as coisas. Eu quero ler ali dos versículos 7 até o 9, que está escrito assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Esse é o segredo. Por que aquele que nasceu de novo, que é filho de Deus, não vai viver na prática do pecado? Porque a semente de Deus, a semente divina, permanece nele. Amados, o Espírito Santo habita em nós. Nós temos a capacitação, a unção, como nós já vimos ali no capítulo 2, na sexta-feira, que a unção que nós recebemos está em nós, e essa unção, que é o poder do Espírito Santo em nós, nos capacita para que nós vivamos uma vida pura, santa, justa, reta. Eu já mencionei, e o apóstolo João também já falou isso aqui no capítulo 1, nós já vimos. Não significa que nós nunca vamos errar ou nunca vamos pecar. Pelo contrário, ele até afirma, ele diz assim, aquele que diz que não tem nenhum pecado, faz de Deus um mentiroso, ele está enganando a si mesmo. Porque infelizmente nós ainda pecamos, porque ainda estamos nesse corpo corruptível, nesse corpo do pecado. Ainda não recebemos
o corpo glorioso sem pecado. Então nós ainda erramos. Mas não é porque nós ainda erramos que nós vamos nos conformar com uma vida pecaminosa, com uma vida de prática do pecado. Pelo contrário, olha o que o apóstolo João falou. Quem tem essa esperança, ou seja, de receber um corpo glorioso e ser semelhante a Jesus, purifica-se a si mesmo. Ou seja, rende-se a Deus para levar uma vida pura, santa, justa, reta. Não se conforma com uma vida de pecado. É aquilo que eu falei, amados. Todo aquele que nasceu de novo, para todo aquele que nasceu de novo, o pecado não é mais algo confortável. É algo que é desconfortável para nós. E todas as vezes que nós pecamos, nos sentimos desconfortáveis. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. A semente de Deus está em nós. A gente não tem como viver na prática do pecado. E aí o apóstolo João faz uma comparação bem simples. Aqui no versículo 10, vou ler com os irmãos, e ele diz assim: desta forma, ele mostra a evidência. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, quem vive na prática do pecado não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. E aqui você vê que o apóstolo João estreita um pouquinho. Não é só aquele que vive na prática do pecado, mas aquele que não ama o seu irmão. Opa, aqui ele já coloca alguém que se diz crente, mas que não ama o seu irmão. E aí ele vai continuar no versículo 11 em diante falando assim, que nós não devemos ser como Caim, que era do maligno, que pertencia ao maligno. E ele matou o irmão por inveja, porque as obras do irmão eram justas, de Abel, mas as obras dele, Caim, eram más. Aí ele vai dizer assim, nós não podemos viver assim. E ele diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino, e nós sabemos que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Amados, não tem como nós pertencermos a Deus e odiarmos os irmãos. Não existe isso. Não existe isso. E aí ele continua aqui no texto, o apóstolo João, e ele vai dizer assim, ó, nisto nós conhecemos o amor. O que é o amor? Que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas aí ele continua, ele não para por aqui. Ele diz assim, se alguém vê um irmão passando necessidade, e essa pessoa tem condições, tem bens materiais, tem condições materiais de ajudar e não ajuda, deixa o irmão lá passando necessidade, o amor de Deus não pode estar nessa pessoa. Porque como é que ela diz que está em Deus, vê um irmão passando necessidade, tem condições de ajudar? Não é alguém que não tem. Aqui a palavra está falando alguém que tem condições de ajudar e deixa o irmão passando necessidade. Amados, aqui é para a gente pensar um pouquinho, analisar um pouquinho ali no versículo 18, daí o apóstolo João diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Quero fazer uma observação aqui a respeito dessa questão de ajudarmos os irmãos da fé que estão passando por situações difíceis e em necessidade. Eu vejo que muitas vezes a igreja, eu espero que os irmãos me entendam aqui, entendam o que eu vou falar. Eu não sou contra nós ajudarmos os necessitados, mas eu vejo que muitas vezes a igreja faz muitas obras sociais, atinge muitas pessoas, muitos necessitados, mas acaba deixando de lado os próprios filhos de Deus, os irmãos em Cristo. Não é errado a gente ajudar o mendigo, o morador da rua, pelo contrário. Mas lá em Gálatas, o apóstolo Paulo já escreve primeiro os da família da fé. A gente deve fazer o bem primeiro aos da família da fé, aos nossos irmãos em Cristo Jesus. E a gente precisa aprender isso. Eu acho que a gente tem vivido um tempo bem difícil, eu sempre falo isso porque tá complicado.
tá? Vou ser bem sincera com os irmãos, eu acho que os irmãos vão concordar comigo. Tá complicado a gente viver de fato como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor, membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo, porque é tanta maledicência, é tanta inveja, é tanta coisa ruim, coisas que vêm do maligno no meio da igreja, que a gente fica assim até meio perplexo, né? Não sei os irmãos, mas eu fico bem perplexa. E aí, de outro lado, a gente vê as pessoas querendo mais aparecer, muitas pessoas querendo aparecer, então dá mais curtidas você postar uma foto entregando uma marmita para o morador de rua do que você fazer algo sem que ninguém veja, como disse Jesus, que a tua mão direita não veja o que a tua mão esquerda fez, que você foi lá e ajudou um irmão teu que está passando por necessidade e você foi lá e ajudou ele. Mas isso não dá curtida, isso não dá ibope. Sabe, amados, a gente precisa voltar assim. A gente precisa aprender a viver como igreja, como corpo de Cristo. Aprender a viver como irmãos em Cristo. Quantas pessoas tem dentro da sua própria família, do seu próprio sangue ali, além de ser família, ser de sangue, são irmãos em Cristo, estão passando por uma situação mais apertada, mais difícil, e o outro tem condições, mas por birra, por sei lá o que, não ajuda, não faz nada. Sabe, amados? A gente precisa aprender mais a viver como corpo de Cristo. Sabe, aprender a colocar mais em prática esse amor e começa dentro da nossa família. Eu aprendo muito quando eu falo muito em família, mas é porque eu aprendo muito com a minha família. Né? Eu não sou casada, mas eu tenho uma família, eu tenho pais, eu tenho um irmão, tenho uma cunhada, tenho sobrinhos. E nós, como família, nós somos todos cristãos e nós aprendemos muito uns com os outros e ajudamos uns aos outros e estamos sempre preocupados uns com os outros para saber como que está tudo bem, precisa de algo. É dentro da nossa família que a gente aprende primeiro. A gente coloca em prática primeiro. E aí depois vai para a família da fé, para os irmãos em Cristo. E aí depois a gente abrange os outros. Os necessitados, os de rua, aqueles que precisam. Mas a gente não pode negligenciar os da família da fé em detrimento daqueles da rua que talvez a gente nem conheça, nem tem, né, nem sabe de nada. E ali, um irmão que às vezes está no mesmo grupo familiar, na mesma célula, congrega na mesma igreja, está enfrentando uma situação difícil e tudo bem, nem aí. Deixa o irmão lá, ele que se vire. Sabe, amados, nós precisamos aprender e eu quero encorajar você, assim como Deus está me encorajando nesse momento, o Espírito Santo está me encorajando nesse momento, para que nós aprendamos a colocar em prática essa vida cristã de amor uns pelos outros, o cuidado. Aqui especificamente o apóstolo João está falando sobre demonstrar esse amor com uma ação, com uma atitude. E ele dá o exemplo de ter bens financeiros e não ajudar e deixar o irmão. Mas às vezes nós podemos colocar isso na prática. Um irmão nosso está precisando de uma oração e nós sabemos disso e não oramos pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver de fato como o corpo de Cristo. Uma das tentativas do inimigo é destruir essa visão de família, esse entendimento do que é família. E aí, por o mundo estar assim, e nós vimos ali, quando lemos os versículos do 1 ao 3, que nós somos filhos de Deus, e é por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, não conheceu a Cristo, então não tem como nos reconhecer como filhos de Deus. E aí o mundo tem essa visão completamente distorcida de família, o mundo tem essa visão completamente distorcida de paternidade, o mundo tem essa visão completamente distorcida entre relacionamento de irmãos. Mas nós precisamos deixar que Deus ministre o nosso coração e nos ensine a viver como família. Nós pertencemos à família de Deus, somos membros uns dos outros, somos irmãos em Cristo e precisamos nos render a esse aprendizado, deixar que o Senhor nos ensine. E começa, como eu falei, amados, começa com a nossa família, depois começa para quem
participa de um grupo familiar, lá no seu grupo familiar, depois lá na igreja que congrega dentro da sua casa. Talvez você não congregue num templo, mas você se reúne como igreja na sua casa. A palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ali o Senhor está. Começa nesses vínculos. Sabe, amados? Porque se nós não conseguimos lidar com uma outra pessoa, como é que nós vamos lidar com 10, 20, 30, 100, 500, 1000? Nós aprendemos no pouco e precisamos ser fiéis no pouco. Então, que eu e você possamos nos render a essa vida de amor, que é isso que o apóstolo João está encorajando nesse capítulo. A viver uma vida de pureza, de rendição a Deus, porque é impossível vivermos na prática do pecado, sendo que nascemos de novo e o Espírito Santo habita em nós. E ele nos diz que a evidência é que aquele que nasceu de novo vai viver uma vida justa, e aquele que vive na prática do pecado e aquele que não ama o seu irmão, esse é do diabo. E é interessante porque o apóstolo João é bem claro. Ele diz quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Ele não usa meias palavras, ele é bem claro, bem objetivo. Então que eu e você, amados, nós possamos nos render a essa vida de completa rendição, de completa sujeição, submissão a Deus, confiando que Cristo Jesus é suficiente, que Ele nos capacita, que Ele nos ajuda a levarmos uma vida pura, santa, justa, e que Ele, o amor dele está em nós e por isso nós podemos amar como Ele amou. Não é pela nossa própria capacidade, é porque o amor de Deus está em nós. Então nós podemos amar como Ele amou. Que nós possamos viver assim, amados, em nome de Jesus. E uma palavra de ânimo para nós, que muitas vezes nós pensamos assim, puxa, devo estar agindo tudo errado, e aí o nosso coração vem e tenta nos condenar, e aí a palavra de Deus diz, amados, se o nosso coração nos condenar, Deus é maior do que o nosso coração. Então até mesmo quando a gente pensa assim, puxa vida, e vem aquela palavra de condenação, muitas vezes não é uma palavra de condenação, né? Mas nós nos sentimos condenados. Aí nós podemos tranquilizar o nosso coração diante de Deus, porque até mesmo quando o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. E é Ele que nos conduz e nos guia, e o que nós precisamos é viver em completa submissão a Deus, permitindo que o Espírito Santo viva em nós e através de nós, para que a gente possa colocar em prática essa vida de amor, de perdão e de submissão a Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento, muito obrigada pelas Tuas exortações. Pai, obrigada porque a Tua semente, a semente do Senhor, a semente divina habita em nós, está em nós. E por causa disso nós podemos levar uma vida santa, justa, reta, que agrada ao Senhor. Obrigada porque o Senhor derramou do seu amor sobre nós e porque somos cheios do seu amor, nós podemos amar como o Senhor amou, Pai. Ah, Senhor, que nós possamos entender isso e viver isso na prática. Que eu e os meus irmãos nos sujeitemos a essa vida de amor, essa vida que zela uns pelos outros. Ah, Senhor, que possamos entender que somos filhos de Deus, membros do mesmo corpo, irmãos, pertencemos à mesma família e que possamos viver assim. Ah, Senhor, nos ensina nos nossos relacionamentos familiares, nos ensina nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo que estão convivendo conosco. Nos ajuda, Pai, nos ensina a colocarmos em prática essa vida de amor, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.